Estou firme e forte aqui no que o Senhor tem para mim. Vamos em frente. Essa é a fé que aceita os desafios. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, mais um dia aqui de estudo no nosso devocional. Essa semana a gente está aprendendo sobre a vida de Maria, mãe de Jesus. E hoje o tema do nosso devocional é a fé que aceita desafios. O texto está no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 35 a 38. E a gente vai aprender um pouquinho sobre uma fé firme, uma fé que diz assim: é difícil, mas eu confio tanto que eu digo sim, que a gente possa ter essa fé. Amém? Senhor, lindo e maravilhoso és, te glorificamos e te exaltamos por esse dia e rogo nesse momento pela vida de cada mulher que está fazendo esse devocional comigo. Peço que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos inunde, nos proteja, nos livre de todo mal, fortaleça a nossa fé. Nos dá, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos para permanecermos firmes em Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abre aí a tua Bíblia em Lucas 1, de 35 a 38. Olha só o que o texto nos diz. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nesse texto aqui a gente vê uma fé que suporta os desafios. A gente vê uma fé que aceita o propósito de Deus sem questionar a eficácia do plano de Deus. Maria, ela estava ouvindo o anjo dizer que ela seria a mãe do Salvador e ela questiona: tá, mas como isso se eu não sou, uma mulher casada, se eu não conheço homem? E aí o anjo diz: será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o anjo diz isso, ele está respondendo a pergunta de Maria de forma muito educada, de forma muito empática, de forma muito bonita. Ele não está dizendo, eu não preciso dar explicação, ele está dando uma explicação para ela e ele ainda diz: e é por essa forma que este ente que está dentro de você, esse ser que está dentro de você, também será filho do Espírito Santo. Jesus que nascerá será seu filho com o Espírito Santo. Veja, isso é praticamente um grande desafio. E não desafio por ser filho só do Espírito Santo, mas porque Maria vivia no mundo real, não no mundo espiritual. E toda aquela experiência dela era um mundo espiritual. E aí no mundo real, Maria ia encontrar desafios e encontrou sempre. Mas a fé dela era tão forte que ela disse assim: olha só, eis aqui a tua serva, que faça comigo, que aconteça comigo o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para cumprir o teu plano, eu digo sim a esse chamado. E quando ela disse sim ao chamado, ela não disse sim para ser a mãe de Jesus apenas. Não, Maria disse sim para os desafios que ela ia suportar. Maria disse sim para todas as perguntas que ela ia ter que ouvir. Maria disse sim para todos os questionamentos que ela ia ter que ouvir, para todas as brincadeirinhas que ela poderia ouvir. Ela disse sim para o propósito. E o sim para o propósito, na verdade, é um não para todo o resto, que desvia do propósito. É um não para tudo aquilo que quer dizer: Maria, desiste. Por isso que é um desafio. É a fé que resiste aos desafios. E Maria aqui nos prova. A gente tem a mania de ler esse texto de uma forma e de uma ótica muito romântica, o que não é errado, porque também há muito romance nesse texto. Mas mais do que romance, há muita força, há muita coragem, há muita devoção, há muita submissão. E é exatamente assim que nós devemos agir. Eu confesso a você que toda vez que eu estudo sobre Maria, eu fico muito apaixonada por ela enquanto mulher, porque algumas habilidades, algumas competências que ela tem, a gente não tem. Não é? A gente não tem. Eu vou dizer algo para vocês. A palavra de Deus diz que nós, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele ali está nos encorajando a imitar Jesus. A imitar Jesus em tudo.
Jesus era filho de Maria e como filho ele cumpriu fielmente o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Jesus honrava o pai dele, Jesus honrava a mãe dele. Muitas vezes nós não honramos a mãe de Jesus e o pai de Jesus, mesmo sabendo que somos direcionadas a imitar Jesus em tudo. Mas nesse ponto a gente não faz. A gente não ama também a mãe de Jesus. A gente não se espelha também como mulher na postura da mãe de Jesus. A gente esquece disso. E a mãe de Jesus, Maria, a mulher que estamos estudando essa semana, traz para nós muitas virtudes para serem imitadas, reproduzidas e copiadas. E a primeira delas é diante do desafio que nos é proposto dizer: eis aqui a tua serva. Maria não deu desculpas para não aceitar o desafio de Deus. Ela questionou como aquele desafio poderia acontecer. Estamos falando de uma jovem. Não estamos falando de uma mulher cheia de traumas e por isso ela está achando que aquilo não vai dar certo. Era uma jovem dizendo assim: mas vem cá, como é que isso vai ser? Porque eu sou virgem. E aí quando o anjo explica, ela não pergunta de novo: tá, mas como? E meu pai? E a minha mãe? O que as pessoas vão pensar? Ela simplesmente diz: eis aqui a tua serva, que seja feito em mim e comigo o que o Senhor quiser. Vamos embora. Eu vou dizer sim para esse chamado. É a minha barriga que o Senhor quer para gerar o Salvador de todo mundo, inclusive o meu, Micaela falando aqui? Então tudo bem, vamos em frente. E a primeira barreira que Maria enfrentou foi José dizer: eu acho que isso aí não é para mim. Eu vou tentar de alguma forma protegê-la, tipo deixando ela sozinha um pouquinho para ninguém a ver diferente. E aí imagina você, já nos seus primeiros dias de gestação, eu acho que Maria enjoou, eu acho que Maria ficou meio assim, né? Com o emocional mais sensível, mas ela estava o quê? Estou firme e forte aqui no que o Senhor tem para mim, vamos em frente. Essa é a fé que aceita os desafios. E aí eu pergunto: como é a sua fé? É a fé bom no bom? Ou é a fé, estou aqui no desafio, estou aqui no ruim, estou aqui no abandono, estou aqui na rejeição, estou aqui nos questionamentos, estou aqui para tudo, porque mais importante do que eu mesma é o propósito do Senhor sendo cumprido na minha vida. Eu sou um instrumento, então eis-me aqui. Foi exatamente isso que Maria fez. E aí eu te digo: onde nós imitamos Jesus em tudo? No amor a essa mulher, na observação a essa mulher e no querer imitar esta mulher? Que ela nos inspire nessa manhã, que essa postura nos inspire nessa manhã a sermos aquela mulher que tem uma fé diante dos desafios, que aceita os desafios. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te faça uma mulher muito firme aos propósitos de Deus. Amanhã a gente tem um encontro aqui, eu espero você. Quero muito que você chame todas as suas amigas para a gente aprender ainda mais sobre o nosso Senhor. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.